Ao vivo? Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Nós vamos começar aqui mais uma sessão de palestras e seminários pela Sociedade Brasileira de Imunologia. E hoje é um dia muito especial, é um dia que está oficialmente marcando a inauguração do Departamento de Imunologia Clínica da Sociedade Brasileira de Imunologia, uma demanda aí dos últimos tempos, com pandemia e outras questões relacionadas, inclusive para a gente poder fazer de uma forma mais eficiente essa transição entre a imunologia básica, pesquisa de bancada e a clínica. Então, para a gente começar esse trabalho, é com muito prazer hoje que eu vou apresentar para vocês o professor Luiz Vicente Riso, doutor Riso. É um grande colaborador nosso da SBI. Ele tem bastante experiência nessa área de imunologia clínica, faz parte do nosso departamento clínico. Hoje ele atua no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e ele vai falar para a gente sobre terapias para a Covid-19, um tema super atual, né, considerando o momento que nós estamos vivendo. Então, eu trago esse departamento para vocês hoje, oficialmente, a gente dando abertura aos trabalhos, e passo a palavra ao professor Riso. Seja bem-vindo, professor, e mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui. Oi, pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, super obrigado por terem me convidado para esse evento de abertura. Você sabe que você está começando a ficar velho quando o pessoal te convida para abrir ou fechar coisas. Quando você não tem nada realmente importante para dizer, né? Você abre, Imagina. depois você fecha. Né? O grande amigo meu também do departamento, o professor Jorge Calil, fala que é a época que você vira abajur de mesa. Você apaga a luz e acende a luz. Imagina, é um grande De qualquer orgulho para a forma, gente ter muito você aqui. obrigado aqui numa sexta-feira de tarde. Espero que eu vou começar pedindo desculpas em 3 níveis. O primeiro nível é o seguinte: eu estou realmente muito cansado. O dia hoje começou às 5h15 da manhã. Até minha internet está cansada. Acabou de aparecer um palitinho aqui dizendo internet instável. Eu espero que ela se estabilize em breve. Então, eu estou um pouco cansado. O segundo nível é que eu sou velho, e velho é difícil de aprender truques novos, então eu ainda estou apanhando um pouco desta coisa de fazer apresentações nesta mídia pouco usual, né? E a terceira coisa é que o tópico que me foi dado, ele é um pouco mais amplo do que o meu conhecimento. Eu, na verdade, vou falar dos ensaios, vou falar um pouco de todas as imunoterapias para COVID, eu vou falar primariamente dos nossos ensaios usando o plasma convalescente, falar um pouco dos anticorpos monoclonais, porque nós vamos começar daqui a 2 semanas um ensaio aqui também com um coquetel novo de monoclonais. Então, eu vou começar, tentar aqui ver se dessa vez funciona, botar a minha tela para vocês verem. É isso aí. Então, vamos lá, vamos torcer para esse negócio funcionar, né? Bom, então este é o inimigo, nós já cansamos de vê-lo, né? Todo mundo sabe por que chama coronavírus, todo mundo sabe que você tem um ângulo de dobra do receptor que leva esse nome. Enfim, este é o nosso simpático desafio imunológico da natureza, né? Isso aqui é um pouco do que a gente sabia lá em abril, maio, do que é que afetava a resposta para a COVID e, consequentemente, os resultados dos pacientes, né? Então, a gente já sabia naquela época que o haplotipo de HLA afetava isso, a carga viral, quanto maior a carga viral, sempre pior o resultado nesta doença, né? Qualquer caso de dificuldade da resposta imune, então, pacientes imunodeficientes, pacientes obesos, pacientes que tem que lembrar que o obeso é sempre um imunodeficiente, né? Pacientes obesos e pacientes mais idosos, né? Ficou claro também que a produção inicial de interferongrama era muito importante, a inibição da função de macrófagos, células dendríticas, células NK também é um problema, né? E principalmente a inibição da resposta imune adaptativa no que diz respeito à resposta imune celular mais do que a resposta imune humoral, né? Como um paralelo disso daí, alguns dos pacientes desenvolvem uma síndrome de angústia respiratória grave associada com uma síndrome de hiperprodução de citocinas. Aí agora eu vou citar
com outro membro do Departamento de Imunologia Clínica, outro grande amigo, o professor Manuel Barral Neto, que diz que o nome do negócio não é tempestade de citocinas, é toró de citocinas, e eu acho toró sempre mais simpático. Então, há uma porcentagem de pacientes que tem aí o toró de citocinas, né? Mas ele não é exatamente igual ao que a gente está acostumado a ver em outras síndromes sépticas, a despeito de que durante essa apresentação durante muito tempo eu vou falar de um critério que é o critério SOFA, que é um critério de UTI, né? SOFA, que é Sequential Organ Failure Evaluation, né? Então, é o score de gravidade de falência sequencial de órgãos que é utilizado em UTIs no mundo todo, parte importante do mundo, para avaliar a gravidade de pacientes sépticos. E esse score, ou o QSOFA, que é uma alteração para síndromes virais, são dois scores que são muito usados para a gente avaliar a gravidade dos pacientes. Eu vou falar muito disso. Né? E isso tem muito a ver com, justamente, a síndrome de angústia respiratória, mais a questão do toró de citocinas. Tá? Então, quando a gente pensa no vírus, a gente tem aí toda a questão da patologia, a entrada dentro da célula, a replicação do RNA viral, depois produção de L6, a questão das mielometalloproteinases, a proliferação de células indutoras de citocinas e a lesão endotelial. Esta é uma impressão que eu tenho, né? Ela é compartilhada por outras pessoas, mas nós vamos ainda acabar descobrindo ou resolvendo que este vírus, o problema dele é lesão endotelial. Né? Tanto é que, quando você olha dois grandes órgãos de choque, que são o pulmão e os rins, eles são os órgãos onde o endotélio, principalmente o endotélio vascular, ele está significativamente representado. Né? O que você vai ter aí, então, depois que você dispara a patologia, dentro daquele critério que eu falei de sequência de falência de órgãos, você tem uma lesão imune, você tem lesão do fígado, lesão cardiovascular, lesão gastrointestinal, lesão do rim, a questão da angústia respiratória aguda, né? E a lesão neurológica, que tem um papel importante. Cada vez mais nós estamos entendendo também que a lesão do endotélio vascular e o fato que o vírus é neurotrópico e se aloja no sistema nervoso central dá uma série de problemas que a gente não consegue entender bem. E aí você associa com todos os problemas que a gente tem de lidar com imunidade no sistema nervoso central. Né? Então, a grosso modo, essa tabela compara o que a gente sabe do SARS-CoV-2 com alguma segurança e o que se sabia dos outros coronavírus, então o SARS e o MERS, né? Em termos de diferenças, o que é importante é a questão da produção de anticorpos, que é discretamente diferente no SARS-CoV-2, e a importância muito significativa de células NK, que é igual ao que a gente viu na infecção por SARS lá no começo do milênio. Né? De qualquer forma, quando a gente fala de possíveis alvos terapêuticos em C19, né? E estamos falando aí de intervenções imunológicas, não estamos falando de antirretrovirais ou outras intervenções, né? O que a gente tem, a grosso modo, são essas 10 intervenções que tem aí. O plasma convalescente, que é uma coisa que a gente tem uma grande experiência, creio, disparado a maior experiência no Brasil e uma das maiores experiências no mundo. Já publicamos aí 4 trabalhos nesse assunto, junto num consórcio com o Hospital Sírio-Libanês, e agora tem outro consórcio que está sendo liderado pelo professor Esper Calas na USP, num ensaio duplo cego. Eu vou voltar a isso daqui a pouco, e eu vou falar muito disso, porque é onde, na realidade, a gente tem grande experiência. Né? Nós também participamos do ensaio de anti-L6 e anti-receptor de L6, eu não vou tocar nisso, em grande parte porque é uma literatura muito ampla e a resposta não parece que funciona, a despeito da gente ter tido resultados muito bons, mas eu também vou comentar isso quando eu estiver falando do ensaio do plasma convalescente, porque às vezes quando o seu hospital é muito bom, o hospital onde você trabalha é muito bom, você atrapalha o ensaio clínico, porque como ninguém morre, ou pouca gente morre, você tem que usar dados secundários para entender o funcionamento de uma intervenção qualquer. Né? Também tem reportado na literatura o bloqueador de IL-1-beta, o bloqueador de TNF, bloqueador de GM-CSF, bloqueador de CD6, bloqueador de C5A, interferon gama, interferon alfa, perdão, 2A e interferon beta. Também nós participamos do estudo com poucos pacientes.
O tratamento com anti-JAK e anti-STAT começou e parou, felizmente, e os anticorpos monoclonais, esse sim, eu vou dedicar alguns minutos a falar deles no final. Deixa eu ver se eu estou falando numa velocidade razoável. Acho que sim. Então, vamos lá. Como eu falei, eu vou falar mais do plasma, porque é a coisa que a gente tem mais experiência e onde a gente tem uma possibilidade razoável de ter contribuído na literatura. Então, o que a gente vê, esse é um dos primeiros estudos publicados, é um estudo que foi randomizado 1 para 1, né? Multicêntrico, que começou na Índia, né? Mas com pequenos números. Você vê que os números de pacientes são relativamente pequenos, né? Mas você conseguiu alguns resultados interessantes, né? No que diz respeito principalmente a Covid moderada. E isso é uma coisa muito importante, porque a gente vai voltar com relação aos nossos dados, onde é que os nossos dados estavam, né? Então, o que este ensaio mostrou, na realidade, é que os pacientes com plasma, que tomaram plasma convalescente, tiveram uma mediana de tempo entre o início dos sintomas e a sua saída do hospital menor do que os pacientes que não tomaram o plasma convalescente. Há uma série de problemas, né? Nesse estudo. Primeiro, que como são 39 centros, havia uma diferença muito grande na mortalidade entre centros, e a gente sempre precisa tomar cuidado com este tipo de problemas. Você tem centros que são muito diferentes, você pode ter um viés de análise de um lado ou de outro, né? Este aqui é um estudo feito na Argentina, também um estudo randomizado, mas não cego, né? E mais uma vez o mesmo resultado, quer dizer, os pacientes que tomaram o plasma convalescente apresentaram um tempo de internação menor. Esse daí foi randomizado 2 para 1, né? Também um ensaio multicêntrico com 12 centros na Argentina, mas diferente do ensaio indiano, este para pacientes graves. Neste aqui, na luz do que nós sabemos agora dos nossos ensaios, tem um resultado um pouco diferente do esperado, né? E se a gente pensar um pouco, do ponto de vista de organização da resposta imune, né, há de se esperar que a transferência passiva de anticorpos seja mais eficiente no momento inicial da doença do que no momento secundário. E como eu disse, eu vou voltar a discutir isso quando eu falar dos nossos dados, porque nós acompanhamos por um período muito longo os doadores, os receptores, a produção de anticorpos neutralizantes em ambos os grupos, a secreção de partículas virais medidas por PCR e o crescimento de partículas virais em cultura, que é muito importante, porque, como a gente sabe, a medição por PCR, e isso está ficando cada vez mais claro, né, ela não necessariamente representa o estágio atual de infecção do indivíduo, principalmente quando você fala de indivíduos que têm PCR positivo acima de 21 dias após o início dos sintomas, né? Você tem um outro... Este ensaio, na realidade, é um ensaio muito interessante, né? Porque ele determinou quais seriam os padrões ouro para você avaliar a função ou não, e o que é que está aqui no lado direito, né? O que é considerado eficaz, ou que deveria ser considerado eficaz, perdão, do ponto de vista de Jesus, Maria e José. O que eu aprontei aqui? Pronto, já descobri o que era. O que seria eficaz do ponto de vista de considerar que o plasma convalescente é útil para o tratamento da Covid-19. Né? Então, eles avaliaram vários cenários possíveis e, obviamente, o cenário de prevenção de morte é o cenário ideal. Né? Mas, como eu disse, em hospitais de alta eficiência, a mortalidade nas UTIs é abaixo de 0,5%. Né? O que significa que trabalhar com os pacientes que estão entubados, que foi onde nós fizemos a maior parte dos nossos estudos, não todos, mas a maior parte, né? Traz consigo a dificuldade de avaliação da mortalidade como o seu endpoint. Então, você passa a olhar outros marcadores, outros endpoints, né? Importantes, entre eles tempo de intubação,
e tempo até a alta. Né? Agora eu vou falar um pouco dos nossos resultados. Então, eu estou chamando aí, nós estamos chamando aí de consórcio Einstein-Sírio, né? Um consórcio trans Rio Pinheiros, né? Que a gente começou lá em abril, né? E que no momento conta com quase 400 pacientes tratados em um dos braços do consórcio. É importante eu citar aqui que a maior parte dos custos deste experimento, vamos dizer assim, deste conjunto de estudos, foi custeada por um grant do Todos pela Saúde da Fundação Itaú. Então, a Fundação Itaú, logo no começo, lá em abril, achou que esta era uma iniciativa que valia a pena e eles contribuíram economicamente para que isso pudesse acontecer. Como vocês podem imaginar, você tratar quase 400 pacientes é um negócio que tem um certo custo. Tá? O Brasil é um país interessante do ponto de vista de regulação de ética em pesquisa. Então, quando um paciente entra num estudo de pesquisa, ele passa a ser responsabilidade do patrocinador para qualquer coisa. Né? Então, obviamente, em 2 hospitais privados como o Einstein e o Sírio, nós não poderíamos cobrar nada pelo cuidado desses pacientes. A gente pode até discutir um outro dia qualquer, não é o fórum para isso, qual é a lógica que isso tem, né? Mas isso tem um custo muito grande. Você imaginar quanto é que custa um paciente 10 dias na UTI de um bom hospital. De qualquer maneira, esse diagrama mostra mais ou menos o que nós fizemos. Existem 2 grandes diferenças entre o braço do Einstein e o braço do Sírio. No braço do Sírio, eles não incluíram pacientes do sexo feminino, porque algumas pacientes do sexo, algumas mulheres no pós-parto ou próximo ao parto, até 6, 7 meses após o parto, apresentam anticorpo anti-HLA e na transfusão de plasma isso poderia causar uma síndrome respiratória grave nesses pacientes. Então, o Sírio optou por não fazer isso. Nós optamos por incluir tanto homens quanto mulheres. Mulheres foram aproximadamente 45% dos nossos doadores, e nós fizemos aqui o teste no Einstein, nós incluímos, mas todos os doadores foram testados, as doadoras foram testadas para a presença de anticorpo anti-HLA. E, de outra forma, o Sírio incluiu pacientes acima de 60 anos e nós não incluímos pacientes acima de 50 anos de idade. Nosso cutoff era 50 anos. Tem razões para isso, a gente pode discutir depois, mas como a gente tinha protocolos que eram intercambiáveis, nós achamos que essas 2 variáveis seriam importantes até para a gente ver se elas implicariam em algum resultado final. Né? Os doadores foram selecionados baseados na presença ou ausência de anticorpos neutralizantes, e aí o trabalho do professor Edson Durigon, no ICB, que nos ajudou imensamente com isso, é uma das poucas pessoas no Brasil com capacidade técnica para medir esses anticorpos neutralizantes. Né? Então, isso foi muito importante, e o que nós observamos é que você tem uma porcentagem importante dos pacientes que tem, dos doadores que tinham anticorpos neutralizantes com título acima de 1/80, que foi o que nós estabelecemos como sendo o cutoff mínimo para que você fosse um doador. Né? Na realidade, o dado da literatura sugeria, com adaptação para a medição que o Edson faz, de que 1/160 seria o melhor, mas não necessariamente isto era alcançável nos números que a gente queria, principalmente lá em abril. Agora não seria tanto um problema, mas principalmente lá em abril. Então, nós estabelecemos que 1/80 seria suficiente para você ser incluído. Abaixo de 1/80, nós não incluiríamos os pacientes. Aqui, eu queria fazer um parênteses para tocar num ponto que não tem nada a ver com imunologia, mas tem a ver com humanidade. Né? Isso é muito interessante, né? Porque, afinal de contas, este é o Departamento de Imunologia Clínica. Imunologia Clínica quer dizer imunologia de gente é humanidade. Né? A resposta que nós vimos do ponto de vista de doadores de plasma foi uma das coisas mais
bonitas que eu já vi até hoje. Né? Quando nós anunciamos, tanto nós quanto o Círio, que esse projeto ia começar, nós tivemos grandes problemas, e o Círio também, para organizar as doações. Nós tivemos perto de 1.500 pessoas se oferecendo para doar plasma. Né? Pessoas que haviam se recuperado, enfim. Então, isso, obviamente, de maneira gratuita, nós não ressarcimos nada para essas pessoas, elas vinham até aqui, iam até o Círio com os seus próprios meios, sentavam aí numa máquina de plasmaférese por algumas horas, enfim. Foi uma das, acho talvez, uma das poucas coisas boas que nós podemos ressaltar nesta tragédia humanitária, a disposição dos brasileiros, mas isso aconteceu também no Mount Sinai, onde o pessoal é muito próximo da gente aqui, então a gente sabe que eles tiveram filas que davam a volta no quarteirão para doar plasma. Né? Então, essa é uma coisa que traz um pouco de alento quando a gente vê tanta bobagem sendo feita pela espécie humana, ainda tem algumas pessoas que não são desperdício de oxigênio. Né? De qualquer forma, voltando à questão técnica, então a gente tem uma porcentagem, mais ou menos 50% dos pacientes, 48,7% dos pacientes tinham títulos apropriados, né? E a gente passou a utilizar esses doadores. Há algumas características muito interessantes desses doadores, não sei se está na próxima ou está nessa. Para lá. Deixa eu ver aqui. Não, tá. Acho que é aqui mesmo, eu não estou conseguindo enxergar porque essa letrinha ficou um pouco pequena. Né? Mas tem algumas características interessantes. Por exemplo, quando a gente compara, isso tudo está publicado nos artigos, não é difícil de achar os artigos do consórcio. Né? Quando a gente compara os títulos de produção de anticorpos, a gente teve uma resposta um tanto inesperada. Né? Não tem diferença entre homens e mulheres, do ponto de vista de títulos de anticorpos neutralizantes, não tem diferença de gênero, não. Uma diferença muito interessante é que os indivíduos com um índice de massa corpórea, com um IMC acima de 30, invariavelmente, mais de 90% deles, quando eles eram doadores, apresentavam títulos acima de 1 para 1.200. Né? E essa é uma coisa interessante, né? Porque foi constante, nós estamos falando aí de um número de doadores que passa de 250 nesse estudo inicial, né? E quase 100% dos indivíduos obesos tinham títulos de anticorpos neutralizantes muito elevados. Nós temos que lembrar que este é o doador, né? Não é o receptor. Então, conquanto a obesidade seja um fator de risco para a C19 grave, os indivíduos que tinham C19 leve, porque essa é uma outra característica, nós só aceitamos as doações, uma das características do doador é que ele não tivesse sido internado, não tivesse precisado de ventilação mecânica, enfim. Então, além dos marcadores de ausência de outras doenças virais, enfim, né? E de títulos acima de 1 para 80, uma outra coisa que nós usamos no screening é o fato de que você não poderia ter sido internado, não poderia ter tido insuficiência respiratória, a partir do princípio que estes indivíduos desenvolveram, seja lá que for, uma resposta imune mais eficiente. Né? Então, se você pegar um indivíduo obeso, que não tem outras características, que não desenvolveu a doença grave, né? Este cidadão, por algum motivo, que vale a pena até ser estudado a posteriori, pode ser pelo fato que são indivíduos mais inflamados, pode ser pelo fato que, como há sequestração de células que absorvem ou adsorvem, né, imunoglobulinas na sua superfície nos tecidos nos tecidos gordurosos, né, você tenha mais anticorpo circulante, seja lá por que for, 90% dos pacientes com IMC acima de 30 tinham níveis muito elevados, esse grupo de pacientes aqui, para SARS-CoV. Né? Quando a gente compara plasmaferese com os pacientes que receberam as bolsas, porque a gente fez plasmaferese em bolsa, não tem diferença de resultado. Né? E a gente achou uma associação que já vinha sendo feita na literatura, mas que ficou clara para a gente,
a gente está associando com anti-A, mas não é certeza, né? Quando a gente olha o painel de doadores históricos dos nossos bancos de sangue, né, aqui no Einstein e no CIO, né? Não Covid, ou seja, o que acontecia com o nosso doador antes desta pandemia, né? Uma mediana, então, de 37 anos, uma distribuição de homens e mulheres muito parecida, 45% de mulheres, 55% de homens, e uma distribuição de grupos sanguíneos assim, 35% A, né? Quase 4% B, 50% O e 10% B. A hora que nós olhamos os doadores e os pacientes COVID internados, aí não são os graves, são os internados, né? Aqui, doadores, naquela primeira fase do estudo, então, 268 doadores versus 162 pacientes internados, né? A gente percebe um desvio nos doadores a favor do grupo A e um desvio também nos pacientes internados, né? Então, você tem menos paciente internado com grupo O, a despeito do O ser mais frequente na população, significativamente menos, P de 0,01, e também os doadores, muito mais doadores do tipo sanguíneo A, né? Diferente do nosso histórico, que tem mais doadores do tipo sanguíneo O. O que ficou claro para a gente também é que depois que você pega, tanto faz se é A ou O, mas aparentemente existe um grau de proteção que nós calculamos entre 15% e 20%, se você for do tipo sanguíneo O, diminui a sua chance 15% a 20% de você adquirir C19. Né? Não vou me estender muito por isso, até porque já se foram 30 minutos, né? Mas isso está associado à presença de anti-A, como eu falei, isso está no prelo, no VOX sanguíneo, né? É uma suposição que a presença de anti-A proteja de alguma maneira para a infecção, como eu falei, chegando a 20% de proteção. Né? Quando a gente olha um outro pedaço desse estudo, né, que é um estudo de braço único de plasma convalescente, a gente fez 200 a 600 ml em uma ou duas doses, né? Nós tivemos uma separação do paciente por dias de internação, presença de dispneia, admissão ou não, entrada na UTI e a transfusão de plasma. O que a gente observa? Né? Com relação à ventilação mecânica, né? Dar plasma ou não dar plasma não teve muita diferença, a despeito de alguns fatores serem melhores. Então, aqui à esquerda, tudo que está à esquerda é melhor, tudo que está à direita é pior, se você recebeu ou não recebeu plasma. Né? Então, por exemplo, você ser do sexo masculino, recebeu ou não recebeu plasma, era ruim, era melhor ser mulher. Né? A idade também não tinha diferença nenhuma, mas uma coisa que chamou a atenção foi que os pacientes que receberam o plasma e que já tinham títulos altos de anticorpo anticorpo neutralizante, ou seja, nós demos um excesso de anticorpo neutralizante para esses pacientes, foram os pacientes com um melhor desfecho, diminuindo o tempo de ventilação mecânica. Então, se você já tinha alguma coisa, e o plasma te ajudava. Se você não tinha alguma coisa, o plasma não te ajudava. A mesma coisa com relação ao tempo de estada na UTI, e aí faz algum sentido, né? Porque quanto mais cedo você deixa de ventilar mecanicamente, mais cedo o paciente pode sair da UTI. Né? E um detrator foi o início dos sintomas. E é aqui que eu queria trazer um ponto, inclusive nós fizemos, como eu falei, nós vamos começar um ensaio com os anticorpos, com uma sopinha de anticorpos monoclonais daqui a 2 semanas, né? E nós estamos usando esse conhecimento que a gente adquiriu no plasma para os anticorpos. Os pacientes que receberam o plasma convalescente, mais de 10 dias após o início dos sintomas, eles não só não tinham nenhum benefício, como tinham um resultado pior historicamente do que os pacientes que receberam o plasma com menos de 10 dias. Então, nós desenhamos todo o estudo de anticorpos monoclonais para pacientes antes de 10 dias de infecção. E, novamente, isso faz algum sentido se a gente pensar na evolução da resposta imune. Né? É possível você ter os anticorpos numa fase
mais inicial, você diminui todo o processo inflamatório, né? Neste processo todo, e aí é para o processo todo, esses são dados que foram submetidos, estão em pré-print de todas as análises, dos 5 trabalhos que nós fizemos, nós tivemos 5 reações adversas leves, 103 trales, 2 trales que foram depois descartados, 3 reações locais e 2 reações alérgicas, nenhuma reação grave, tá? De novo, deixa eu passar rápido por isso, porque senão eu vou acabar entrando no tempo das perguntas e elas, tenho certeza que vão ser mais importantes do que o que eu vou falar, né? Então, o que é que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de plasma convalescente? Você tem pouco estudo randomizado duplo cego controlado, tá? Como eu falei, o professor Esper Calas está coordenando um que em breve terá os seus resultados liberados, nós participamos, o pessoal do Círio participou também, né? Mais uma vez, a participação do professor Edson Durigon foi fundamental para que a gente pudesse tocar a questão dos anticorpos neutralizantes, né? Enfim, então é importante que esses estudos não estão sendo feitos na velocidade que a gente gostaria, com a qualidade que a gente gostaria, né? O risco de transmissão de doenças infecciosas é importante, seja para o pessoal do laboratório, seja para o pessoal que está recebendo o plasma. E por isso, por exemplo, o uso do Intercept é uma possibilidade que deve ser considerada se isto realmente for para frente, né? A seleção de doadores com altos títulos de anticorpos monoclonais, de anticorpos neutralizantes, como a gente falou, né? A apropriada avaliação de risco, né? A contrabalança com os monoclonais também tem que ser feita, né? Lembrando a questão da custo-efetividade, da efetividade de custo, né? E lembrar que em áreas de risco de infecções como hepatite C, que é o caso do Brasil, a gente precisa tomar um cuidado redobrado, né? Aí, como eu falei, eu vou falar um pouco sobre os anticorpos monoclonais e o seu uso, né, para a imunidade passiva. Esses anticorpos que a gente vai usar são chamados super anticorpos, né, porque são anticorpos que são feitos contra antígenos específicos, então, como eu falei, contra o receptor, contra a parte ligante do receptor e contra o spike protein, mas eles foram engenheirados para ter uma afinidade maior. Então, esta é a afinidade do anticorpo engenheirado versus a afinidade do anticorpo basal, né? Para encerrar aqui e dar tempo, então, para a gente partir para as perguntas, né? O que eu acho do uso de anticorpo, o que parece desses estudos que a gente fez até agora, do uso de anticorpos de imunidade passiva, seja ele anticorpo monoclonal, e aí eu estou falando do dado da literatura, não do nosso, seja ele do plasma convalescente, aí claramente o nosso, né? Primeira semana de infecção, esta é a hora boa de usar. Qual é o problema? 85% dos pacientes internados não vão evoluir para a doença grave. Então, a ideia de fazer uma intervenção tão custosa como o plasma convalescente ou os anticorpos monoclonais, a sopa de anticorpos monoclonais, considerando que 85% dos pacientes vai evoluir sem grandes problemas, sem necessidade de ventilação mecânica invasiva, é sempre complicado, né? É uma decisão que tem que ser pesada, tem que ser olhada de lugar a lugar, né? Um lugar onde você tem resultados de mortalidade melhores pode abrir mão disto, e lugares onde a mortalidade é pior talvez não possa abrir mão. Infelizmente, os lugares onde a mortalidade é pior, provavelmente são os lugares onde haverá mais dificuldade para utilizar qualquer uma das duas terapias, né? Uma coisa importante em ter em mente é que se você vai usar cedo, isto pode influenciar a produção própria de anticorpos e, consequentemente, a imunidade posterior. Quer dizer, é possível que uma pessoa que receba esse tratamento no momento agudo da infecção, não desenvolva a imunidade infecciosa, né? Finalmente, há que se pesar o uso do plasma convalescente versus monoclonais. O plasma convalescente tem uma vantagem enorme, porque como ele é policlonal, ele não induz os mesmos escapes que o plasma monoclonal induz. Já tem 2 trabalhos mostrando in vitro que os anticorpos monoclonais induzem o surgimento de escape antigênico, né? A efetividade de diversas combinações tem que ser estudada no caso dos monoclonais, e até o momento que a gente pode dizer é o seguinte: é seguro indubitavelmente, e a efetividade é duvidosa, infelizmente. Bom, era isso que eu queria dizer. Mais uma vez, agradecer pelo tempo que me foi dado aqui por vocês e pela honra de abrir
essa sessão do Departamento de Imunologia Clínica da SBI, agradecer a paciência de vocês numa sexta-feira de estarem aqui ouvindo isto e espero ter sido minimamente útil e estou aqui aberto para as perguntas da maneira que a minha chefe disser aí que tem que ser feita, Cris. Tá bom? Obrigado, gente. Foi ótimo, Riz. Muito obrigada pela sua participação. E quem me dera eu ser sua chefe, hein? Aqui no tempo. Imagina. Muito bom mesmo. A gente tem algumas perguntas, eu vou começar passando aqui, né, em vista do nosso tempo. O professor Auro Nomizo está perguntando aqui como que está a carga viral, como que ficou a carga viral dos pacientes tratados com plasma convalescente. Existe alguma relação direta? Vocês averiguaram como que ficou? Queridíssimo Alvo, em primeiro lugar, um grande beijo. Você adora suas fotografias pelas ruas de Ribeirão Preto. Cada dia tem um negócio mais lindo que o outro no Instagram. Nós olhamos, eu devia ter falado disso, mas como eu falei, eu estou atrapalhado, eu estou cansado e eu estou velho, que são três coisas que pressupõem problemas. Então, o que a gente viu? Realmente, o pessoal que toma o plasma, independente do resultado, ele vira o PCR para negativo mais cedo, tá? Significativamente mais cedo. Qualquer coisa entre 1 semana e 1,5 comparado com os pacientes que não tomam o plasma. Também faria sentido, mas é independente do resultado. Então, obrigado pela pergunta. Realmente dá plasma, zero o PCR mais cedo. Tá? Uma coisa que é importante lembrar é que alguns desses pacientes permanecem até 48 dias com PCR positivo. E a gente sabe, através do estudo junto com o Edson Durigon, que é só partícula mesmo, porque você bota não é isso daí... efetiva, né? Não é efetivo. Não é efetivo. Assim, a maior parte, depois de 21 dias, não é mais efetivo. Tá? Mas super obrigado, Auro, pela pergunta, porque era um negócio relevante e é uma das coisas que está no trabalho. Né? A despeito de não ter salvado a vida de ninguém, o PCR ficou negativo mais rápido. Bom, isso é bom. Riso, tem uma outra pergunta aqui a respeito da interleucina 6 e do toró de citocinas, né? Eu adorei esse. É do professor Manuel Barral, é minha, essa frase não é minha. Eu usei, mas eu tenho. É uma coisa meio baiana, meio mineira, assim, eu como mineira, o toró é de casa, assim, tá falando minha língua. O anti-L6 não foi muito efetivo, né? Assim, a gente vê pelos estudos que já foram publicados até então que não teve uma efetividade muito grande no tratamento da Covid que a gente esperava que fosse ter, né? Porque quando a gente dosa citocinas no plasma desses pacientes, eles têm pelo menos IL-6 aumentado. Mas talvez seja um toró, né? Não seja uma tempestade, ou seja muito, não sei o que você pensa a respeito disso. Você tem alguma suposição, assim, por que, então, que a gente tem essa IL-6 alta, mas não resolve? É o time, é o momento de administração do anticorpo anti-IL-6? O que seria? Por que não os resultados foram, de certa forma, meio frustrantes, assim? Então, não é só o anti-L6, né? Outros bloqueadores da produção de L6, nós acabamos de publicar um paper que saiu hoje no New England com o tofacitinib, né? Também não funciona, né? Então, não diminui a mortalidade e não diminui o tempo de internação, né? Nem o tempo de ventilação. Por que é que não funciona? Nós temos um defeito no nosso estudo, que é o defeito dos estudos de todos os lugares. Por quê? O que acontece é o seguinte, qual é o cutoff de IL-6 aonde é útil você bloquear IL-6? Isso não foi determinado ainda. Então, na minha opinião, o que acontece é isso. É que você não determinou, porque tem pacientes que têm uma resposta espetacular, só que a hora que você distribui randomicamente, controlado, você não vê essa resposta. Né? E eu acho que parte disso é porque a gente não consegue... Isso acontece com todas as citocinas, né? Qual é o valor normal de TNF ou de interferon, ou quanto é de TNF que você tem que bloquear? Né? A gente tem que lembrar que os bloqueadores de TNF surgiram há 30 anos atrás para tratar sepsis, e, na realidade, eles matavam mais gente do que tratavam, e hoje, revendo os dados, você percebe que tem um grupo que se beneficiou. Né? Então, a definição desses níveis de citocinas, né? Do que é normal, do que é ótimo, do que está exacerbado, eu acho que é fundamental para qualquer coisa, não só para isso. Né? Então, nós, como imunologistas clínicos, talvez devêssemos dedicar uma parte do nosso trabalho a estabelecer
este tipo de coisa. Talvez aproveitar a síndrome séptica, seja lá como for, mas para estabelecer o que é um nível que merece ser bloqueado e que, consequentemente, vai dar um resultado, né? Porque não faz sentido não bloquear. E existe uma outra possibilidade, né? Que é o que eu chamo da teoria do bombeiro, né? Que é o quê? Então, você não sabe como é que funciona incêndio, né? Vamos supor que você é uma pessoa parva qualquer que não entende como é que funciona incêndio. Mas você é uma pessoa observadora, então você passa no incêndio, você vê lá o carro dos bombeiros. Você passa no próximo incêndio, você vê o carro dos bombeiros. No quinto incêndio, você começa a achar que quem causa incêndio é o bombeiro, né? Então, o fato da gente ver IL6 não quer dizer Não necessariamente... significa que seja ela, né? Exatamente. Então, pode ser também a teoria do bombeiro causando incêndio, né? Porque vamos combinar que o que a gente entende de biologia de coronavírus cabe em mais ou menos 1 megabyte, né? Bom, Riso, uma pergunta, um comentário aqui da Karina, nossa vice-presidente da SBI, Karina Bortolucci. Ela está perguntando aqui se você poderia comentar ou falar um pouco sobre o perfil dos pacientes, sintomas nessa, entre aspas, segunda onda da Covid. Você chama de segunda onda e se você percebe, em termos clínicos ou imunológicos, alguma diferença para daqueles pacientes lá do início. Bom, então, assim, eu não gosto do termo segunda onda porque a nossa primeira onda não Não acabou. acabou, né? Não acabou. Como a gente estava conversando antes de começar, antes de ir para o ar, agora que se dane, já é quase sábado, né? Então eu posso falar coisas que arriscam de eu ir para a cadeia. Não me leva Dia... junto. Não, tudo responsabilidade minha. Dia 7 de setembro, meu aniversário, Dia Nacional das Lavadeiras, só tem tanque e trouxa na rua. Né? O brasileiro resolveu que a pandemia tinha acabado. Né? Então, a gente teve 12 milhões de pessoas nas praias e tal. Então, o que a gente está vendo hoje é o que você se espera quando as pessoas se recusam terminantemente a fazer qualquer coisa com um mínimo de bom senso. Né? Eu não consigo chamar isso de segunda onda. É uma característica muito diferente da segunda onda que você está vendo, por exemplo, ou viu, porque já acabou, né? Nos próprios Estados Unidos ou na França. Né? Então, você chegou, nesses dois lugares, você chegou a números de pacientes. E aí, o número de paciente infectado é menos importante, porque a disponibilidade de teste hoje é tão maior que o que interessa mesmo, né? E até o número de mortes, porque demora o cara morrer, né? Também não é tão importante. O que interessa mesmo é o número de pessoas internadas por Covid, ou seja, aquele cara que pegou, ficou doente o suficiente para ir para o hospital. Tá? Então, quando a gente olha nos Estados Unidos e na maior parte da Europa, né, excetuando-se a Suécia, que resolveu não seguir o isolamento, né, o que você vê é que o número mínimo era menos do que 20% do valor de pico. Nós nunca chegamos a isso no Brasil. Né? O nosso número mínimo de hospitalizados nunca foi menos de 20% do nosso pico, que foi lá atrás, em junho, julho, na cidade de São Paulo, algumas dezenas de milhares de pessoas hospitalizadas. Né? Então, não creio que dê para chamar de segunda onda, mas é uma decisão pessoal minha, particular, de gosto, de epidemiologistas podem discordar de mim. Né? Com relação ao perfil, não há dúvida que é um perfil muito diferente, pelo menos o que a gente está vendo nos nossos aparatos. E como o Einstein tem aparatos públicos e privados, né, a gente tem uma visão mais ampla do que olhar só no serviço público, olhar só no serviço privado. Então, lá atrás, a idade média era 53 anos. Aqui, a idade média está sendo 39 anos. Tá? Então, já começa daí. Tá? A gente mais jovem, né? Consequentemente, a gente está menos doente, pelo menos nesse momento. Né? Quando nós chegamos no pico de pacientes internados na nossa instituição, nós tínhamos, quando você olhava internados versus UTI, a gente tinha 50-50. 50% dos pacientes internados estavam em UTI. Né? Hoje, são 20% a 30% dos pacientes internados que estão em UTI. Então, a doença aparece neste momento. Pode ser que eu seja desmentido em breve, e Deus sabe que eu fui desmentido o suficiente por esta pandemia nos últimos 9 meses para economizar uma vida toda, né? Mas no momento que parece que é uma doença de gente mais jovem e, consequentemente, uma doença menos grave. Né? E não tem diferença hospital público e privado. Nos não, assim, públicos não está mais grave.
tem uma diferença discreta do ponto de vista da idade de mediana. A mediana no hospital público, no começo, já era menor do que 53 anos e hoje ela é menor do que 39, tá? No hospital público. Mas a distribuição, não, a distribuição é essa mesmo, nós estamos tendo bem menos pacientes em UTI, né? Como eu falei, 50% lá no pico, agora 20% a 30%. Né? Olha, tem uma outra pergunta aqui do Gustavo Amarante Mendes. Parabéns à SBI pela criação do Departamento de Imunologia Clínica e ao Riso pelo belíssimo trabalho e apresentação. Riso, como chegaram à concentração adequada do plasma convalescente? O resultado que aponta um efeito importante apenas naqueles indivíduos que já têm algum título de anticorpos neutralizantes, por acaso, esses resultados sugerem que o título pode ou deveria ser aumentado, o título do plasma transfundido? Boa pergunta. Eu vou primeiro fazer um comentário jocoso, como não podia deixar de ser, né? Porque Dr. Riso, porque rir é o melhor remédio. Acho que só tem amigo meu assistindo, né? Porque é o Auro, a K e o Gu. Né? Deve ter 3 pessoas assistindo esse negócio. Não, não é não. Talvez algum filho tem outras esteja perguntas assistindo também. Isso, bom, pelo menos só os amigos fazem pergunta. Ninguém me pôs em saia justa ainda. Não, Gu, o que a gente viu é o seguinte. A gente usou como base um ajuste do que vinha sendo usado no Mount Sinai, em termos de título, e a gente viu que não tem diferença, por incrível que pareça, se a gente usa o plasma do cara que tinha o título de 1 para 80 ou o cara que tinha o título de 1 para 2000. Mas, realmente, a sua suspeição faria sentido, que se a gente aumentar o título do doador, a gente vai ter um resultado melhor. Mas tem uma outra possibilidade aí, né? Que é o seguinte, se beneficia mais um fulano que tem alguma resposta imune. Né? Então, a hora que a gente olha que o cara que tem títulos maiores, ele se beneficia mais do que quem tem título menor, você também pode olhar e falar assim, não, é porque este cara tem alguma coisa. Né? Então, ele tem alguma coisa, mas não é o suficiente, o que eu dou resolve. Né? Aí o outro cara, se eu der mais, talvez resolva ou talvez não, porque a gente tem certeza que quando você passa imunidade passiva, né? Passa passiva é de lascar, né? Meu português, além de tudo, está morrendo rapidamente. Né? Já nunca foi lá essas coisas, agora está ficando pior. Mas a imunidade humoral passiva, que é transferida para esses pacientes, ela é muito mais importante do que simplesmente a neutralização. Né? Você tem fatores regulatórios que você consegue controlar, a hora que você infunde anticorpos, antígenos específicos de alta especificidade. Vocês não determinaram assim, de homem para mulher, mulher para homem, tanto não, fez. Isso não faz diferença. Nós olhamos isso daí, não faz diferença. Não tem diferença. Mulher e homem são igualmente. O que faz diferença é o gordinho. Gordinho que tem a doença e não fica doente para valer, esse daí produz anticorpo de grande qualidade. Tá? A brincadeira que a gente estava fazendo, que a gente ia sair caçando vocês não gordinho. viram aquela questão assim de que algumas pessoas levantaram, né, lá atrás, uma inflamação mediada por anticorpo, uma reversão, né, ao invés de ajudar, pode atrapalhar se eu estou transferindo anticorpo. Isso vocês também não observaram? Extremamente seguro. Tá? No estudo que o Esper está coordenando, é um pouco diferente, tá? Mas a segurança ficou clara. Né? Mas eu não posso comentá-lo, até porque ele está em embargo de publicação. Agora, as revistas cismaram com esse treco agora. Se você falar o treco, eles não publicam mais. Mas os nossos que já estão publicados, né, tanto na gente quanto no Sírio, nós fizemos 394 pacientes. Dos 394 pacientes, um morreu. Tá? E como eu mostrei lá, nós tivemos no total 5 eventos adversos graves. Em 394 pacientes. Alguns receberam 2 doses. Nós fizemos quase 500 infusões. É muito seguro. Tá? Seguro é. Se ajuda, é outra história. Tem 2 pessoas aqui perguntando, a pergunta é mais ou menos no mesmo sentido. O Elbert Pereira e a Karina Scaramuzzi. Estão te dando parabéns. De novo. É só amigo. São seus amigos, né? Colocou os amigos, os alunos, todo mundo. Todo mundo, né? Cada um traz a claque que pode. Eles estão perguntando aqui a respeito da facilidade, quanto realmente esse tratamento seria escalável, custo, produção, logística, distribuição, se existe uma real perspectiva para a utilização, além do plasma, de monoclonais, e se isso, em termos até logísticos e de, enfim, numa escala maior, se é viável, caso a pandemia se estenda ainda por muito tempo,
se esse tipo de tratamento passa a ser viável. Então, número 1, é caro. Caro é caro, tá? Mas a parte que é cara de verdade é a coleção do plasma. Tá? O armazenamento, a refrigeração, a utilização e o transporte é relativamente simples. Tá? Nós desenhamos com o Círio, logo no começo, uma ideia de sermos a central no Brasil, nós e o Círio. Então, nós colecionaríamos, nós tiraríamos o plasma, nós faríamos todos os intercepts, todos os testes. Tá? Então, a gente ia distribuir plasma certificado. Tá? Então, isto não é um problema, mas é caro. É caro, pode custar tão caro quanto R$8.000 por unidade por paciente. Tá? Mas transportar... Cada paciente recebe uma única vez. Pode receber até 2, né? Mas não é inviável. Tá? Não é inviável. Do ponto de vista biológico, não tem problema nenhum. Com relação ao uso dos monoclonais, a ver. Tá? O monoclonal é bem mais caro que o plasma. Sim, sim. Agora, ele tem uma vantagem enorme, né? Ele vai ficar mais barato uma hora e o plasma não vai ficar mais barato. Tá? Porque o monoclonal você não precisa fazer teste de doador e tal. Agora, o monoclonal tem aquele problema que eu falei. Já tem trabalho mostrando que, in vitro, a sopinha de monoclonal induz escape antigênico. Certo. Estão perguntando aqui sobre a terapia com anticorpos de origem equina, se você já chegou a ver sobre isso. Então, o pessoal falou disso daí. Gente, assim, a turma que está fazendo isso no Rio de Janeiro é um pessoal espetacular. Né? Eu não tenho experiência, nós não fizemos aqui, mas essa é aquela tal história. Você vai dar uma vez só, né? Se tiver que dar 2, vai dar problema. Vai dar problema. Foi a Silvia Rubner que perguntou. Então, tem uma vantagem enorme, né? Anticorpo de cavalo gruda, que é uma enormidade, né? Eles têm, ordinariamente, afinidades melhores que as nossas. Mas pode dar numa segunda aplicação, já começa a dar reação, né? Vai dar ruim. Olha só, a Isis de Almeida Abrahamson. Apresentação clara e honesta. Sua amiga também? A Iris é minha comadre. Ela é padrinha do meu filho mais novo. Só tem amigo meu. Então não vale, eu vou pular a pergunta dela. Não, faça isso que ela vai ficar. Tô brincando, Isis. Apresentação clara e honesta, parabéns. Tá perguntando qual a meia-vida média de concentrações neutralizantes no sangue do receptor. Né? Então. Quanto tempo isso dura? É difícil de saber, porque o fulano tem uma... Ele produz um pouco do seu anticorpo, tá? Mas o que a gente observou é que os pacientes têm títulos, os que receberam, né? Tem títulos de anticorpos acima de 1/1000 até 4 meses depois da infusão, tá? Mas, obviamente, tem anticorpo do próprio cara aí. Né? Não dá para saber o que nós demos versus o que nós não demos, porque a gente não fez marcação. Né? Mas, sem dúvida, o cara que toma plasma, ele tem anticorpo imunizante, ou anticorpo neutralizante por mais tempo. Quando você compara o que tomou versus o cara que não tomou, né? O que não tomou, com 6 meses, já está caindo a quantidade de anticorpo neutralizante. O cara que tomou plasma, com 4 meses, ainda tem títulos elevadíssimos de neutralizante. Riso, e se o paciente está assim, num estado muito grave, você acha que já não resolve mais? Então, é quando o pessoal quer usar, mas não faz diferença. Tem que ser antes, né? Tem que ser antes. Não adianta. Onde fez diferença mesmo, a despeito dos números serem pequenos, são nos pacientes com menos de 10 dias que ainda não tinham sido entubados. Então, nesse pequeno grupo funcionou para burro. O problema é que, de repente, eles não precisavam nem precisa, né? Nem precisa. Você não sabe se vai precisar, se não vai. Você vai. Exatamente. Então, precisava desenhar um para isso. O que a gente fez? A gente pegou a oportunidade que a gente vai ter agora com os monoclonais e a gente desenhou assim. A gente desenhou braços aonde dá com 3 dias, dá com 7 dias, dá com 10 dias, independente e duplo cego randomizado. E vamos ver o que vai dar isso aí. Tem uma pergunta aqui do Dario Zamboni, da nossa diretoria também da sociedade. Dario está perguntando sobre a questão do tipo sanguíneo, que foi uma questão, assim, no mínimo curiosa, né? Assim, que a gente também já estava ouvindo falar. Tipo sanguíneo O é mais suscetível devido à presença de anti-A. É só anti-A, anti-B não? Alguma ideia do porquê? Então, na realidade é o contrário. É o contrário, né? O O é protegido. O O é protegido. É protegido, tá? Isso. Né?
é porque os títulos de anti-A no cara que é O, eles são mais constantes do que no fulano que é B. Essa é a explicação que os hematologistas me deram. E a gente tem pouco B, então não teve significância. Tá? Eu estou torcendo para esse negócio de O ser de verdade, porque eu sou O. Né? Eu vejo paciente todo dia. Por exemplo, agora eu tenho 2 pacientes da UTI que eu vou ver 2 vezes por dia. Obviamente, você bota todas as proteções possíveis, né? Mas eu estou contando com o meu sangue O para não pegar esse negócio. Né? A história do anti-A, eu vou ser... A verdade é o seguinte, foram os hematologistas que saíram com isto, eles me explicaram, eu não entendi direito, talvez você deva perguntar para os hematologistas daí de Ribeirão o que eles acham, mas como o negócio de plasma é coisa de hematologista e eles quiseram escrever desse jeito, eu sou obrigado a aceitar. Se eles quisessem falar de célula T reguladora comigo, eu ainda ia bater um pouco de boca. Mas anti-A e anti-B, A eles gente disseram que é o adora anti-A essa no O. célula. Eu falei, tá bom, beleza, vamos em frente, então escreve aí. O jornal gostou e aceitou. Uhum, entendi. Transfusão é um finalzinho razoável. Riso, e a pergunta do momento, não sei se você quer falar sobre isso ou não, às vezes nem é a sua área, vacina. O pessoal está perguntando a sua opinião sobre vacina, se teria. Eu me lasquei com esse negócio de vacina na entrevista da Folha de ontem. Então, perdido por um, Eu perdido por vi, mil. eu vi, eu vi. É o seguinte, eu acho que se você tem a vacina que induzir imunidade celular melhor, vai ser a vacina que vai ter mais eficácia. Se ela vai dar mais efeito colateral, se vai crescer orelha na testa das pessoas, isso é outra história. Mas se você não induzir, a impressão que eu tenho de olhar a resposta imune desses pacientes, e nós fizemos um negócio bastante legal com 394 pacientes, então a gente olhou um monte de coisa. O que dá para olhar também com valor clínico, né? Porque nós não queríamos descer ao nível do laboratório experimental, nós podemos até fazer isso em outro momento, mas porque a gente tinha a perspectiva de utilizar marcadores que talvez pudessem ser utilizados como um score de gravidade. A gente ainda não tem um bom score preditor de gravidade para a C19. Tá? O paciente que entra hoje, que você vai admitido com a saturação abaixo de 94%, com alguma comorbidade, você não tem nenhum score, nem no dia 1, nem no dia 2, nem no dia 3, nem no dia 4. O score que você tem é o seguinte, a hora que ele vai para a UTI, você usa o SOFA, que é o score que é utilizado em sepsemia, mas o score para progressão a gente não tem. Então, a gente olhou e realmente os parâmetros que são os parâmetros que parecem mais preditivos são os parâmetros de imunidade celular. O cara começa a fazer linfopenia, vai dar ruim. Né? Vai dar ruim com vigor. Né? Então, a minha opinião é que as vacinas que induzirem imunidade celular melhor, e isso soma-se à experiência da transferência dos anticorpos neutralizantes, que foi bem menos eficiente do que a gente gostaria, sugerindo que você induzir anticorpo neutralizante per se ou só numa vacina pode não ser o suficiente para conferir imunidade protetora. Uhum. Né? A minha opinião de vacina é essa. Se você tiver vacinas que induzam imunidade celular, você tem uma chance melhor. Agora, as pessoas vão ter que entender que vacina que induz imunidade celular tem custo, né? Ela dá mais efeito colateral, você vai ter febre maior, vai doer mais o braço, vai ter gente que vai ficar com granuloma, vai ter gente que vai ficar, vai fazer úlcera, porque é imunidade celular, né? Então é isso, eu não tenho medo nenhum de dar esta opinião e eu tenho uma impressão, vis-à-vis os estudos que nós fizemos e o tanto de pacientes que eu vi, que imunidade celular é o campeão. Tomara que eu esteja errado, porque vamos combinar que na história da humanidade a gente é bom mesmo de fazer vacina que induz anticorpo. Né? Isso é que a gente é bom. Né? A gente vem fazendo isso. Novas tecnologias estão chegando aí, né? Vamos ver se. Pois é, mas são essas que a gente não entende a segurança. Né? Volta a discussão que a gente teve, vai ter uma outra agora na segunda-feira. O pessoal adora uma mesa redonda nesses dias, né? Eu vi um meme outro dia que eu adorei. O que me mete medo não é a segunda onda de Covid, é a segunda onda de lives. São muitas, inclusive a nossa. Isa, a última pergunta, porque a gente já está chegando no horário, o pessoal está participando bastante aqui. Tem pergunta chegando no meu WhatsApp, pergunta no Facebook, pergunta por todo lado aqui. A Renata Romanato está perguntando, né? Parabenizando primeiro pela apresentação. E a pergunta dela é a seguinte: gostaria de saber
Gostaria de saber, dentro do cenário que tem sido apresentado de possibilidade de reinfecção, se esses altos títulos de anticorpos seriam neutralizantes para impedir uma reinfecção, levando em conta a mutação de cepa e tal. Tá? Essa é fácil, só Deus sabe. Tá? Agora, nós temos que ter muita calma nessa hora com a reinfecção. Muita calma. Ela parece que é mais frequente do que a gente achava no começo, né? Lá atrás, quando a gente viu as primeiras, lá em abril e tal, né? Acho que maio foi a primeira reportada na Bélgica e tal, mas ela ainda continua sendo uma surpresa. Né? Tem gente que tem reinfecção e fica pior, tem gente que tem reinfecção e fica igual. O que é claro é o seguinte, ainda não teve ninguém com reinfecção e morreu. Então, vamos com calma na reinfecção. Mas, Mas não assim, dá você para... acha que os dados... que é um pouco mais difícil, né, você provar a reinfecção. Então, assim, mas você acha que no dia a dia do hospital você vê com uma certa frequência isso? A gente vê com mais frequência do que a gente achava, mas é sempre um problema. Porque, por exemplo, eu tive, há 3 semanas atrás, 3 pacientes procurando por conta de reinfecção, achando que tinha alguma deficiência imunológica e tal. Sim. Só que a primeira infecção foi diagnosticada pela presença de IgG. E aí você vai olhar a sorologia e o cutoff da sorologia, ordinariamente, o que a gente faz aqui é 1 e 1. Né? É 1 e 5, 1 e 6. O cara teve uma síndrome gripal leve, tá? Aí fez o anticorpo, aí o anticorpo veio 1 e 6, aí é positivo, porque vem bem escrito positivo, você tem que dar um valor, e o colega médico diagnosticou como Covid, mas não foi feito o PCR. Aí, desta segunda vez, o cara crente que estava protegido, né? Porque, afinal de contas, ele pegou Covid lá atrás, segundo o colega médico falou para ele, né? Então, ele foi para festa, não sei o quê, né? Fumou o mesmo narguilé que os outros caras e tal. E aí, agora ele pegou de verdade, agora tem PCR. Então, muitas dessas reinfecções, pelo menos as 3 que eu vi a semana passada, e as histórias anteriores que eu tenho, são essas. O primeiro diagnóstico não é um diagnóstico que você pode... Assim, eu não poria dinheiro de jeito nenhum num diagnóstico de Covid que dura 4 dias, com apenas uma síndrome gripal, dor de garganta, não sei o quê, sem anosmia, sem nenhuma outra alteração, e o diagnóstico laboratorial sendo feito com um título de 1,8, 1,9, 1,2 de IgG. Tá? Então, assim, se fosse para pôr dinheiro nesse diagnóstico, eu poria dinheiro no outro. Eu acho que não é Covid. Eu falei que era a última, mas chegou mais uma aqui que eu vou ter que perguntar rapidinho. Nosso amigo Auronomizo aqui está perguntando: você acredita que administrar gama-globulina endovenosa em pacientes graves teria algum efeito? Gama comum, gama genérica, Acho que sim. essa que a gente Não usa é para paciente específica, com né? hipogama ou com agama, É. não, nada. Assim, a gente sabe que para o fulano que é hipogama-globulinêmico faz uma grande diferença. Tá? Nós tivemos 2 pacientes agama-globulinêmicos, né? Um meu e um com o professor Jobim, lá do Rio Grande do Sul, que eu ajudei dando palpite, que é o meu forte é dar palpite. Parece minha tia Concheta, né? Dá um palpite que é uma beleza. Né? 2 pacientes que ficaram muito graves a gama-globulinêmicos e que nós resolvemos, no caso dos 2, o Jobim e eu discutimos os casos conjuntos, manter a gama-globulina desses indivíduos acima de 1 grama por decilitro. Quer dizer, ordinariamente, quando você mira nos pacientes a gama-globulinêmicos ou hipogama, você mira em 600 miligramas. Né? Então, nós demos para esses 2 pacientes, cada um recebeu, sei lá, durante os 20 dias que ficaram internados na UTI, 20 unidades de 10 gramas. Receberam 1 quilo de gama-globulina. E os 2 saíram. Né? Qual é a prova de que fez alguma diferença? Nenhuma, porque, de novo, é um negócio anedótico, não tinha controle, não sei o que lá. Mas eu acho que para o cara que não tem gama-globulina, vale a pena você manter alto, porque a gente sabe que as gama-globulinas, De forma em geral, geral, né? tem um papel imunorregulador, vai diminuir a inflamação se o cara tiver menos gama. Eu acho que a mais pergunta gama. dele foi mais ou menos nesse sentido, né? De regulação de inflamação. Mas para tratar o fulano que já tem a gama dele, a menos que ela baixe de 600, eu não faria, não. Até porque esses pacientes, quase todos, como eu falei, é uma doença que parece ser uma doença endotelial, né? 50% desses pacientes vão para diálise. Né? Você dá 30 gramas de gama-globulina no sangue de um cara que tem risco de ir para diálise, ver se... aquela história da gravidade, né? Basta um empurrãozinho, né?
Então, eu acho que tem um risco de você fritar o rim do cara muito grande. Riso, para fechar. Agora é para valer a última, viu? Para fechar, que tá cheio de perguntas, e eu tô com dó de não te passar as perguntas. A professora Keren Malmegrin de Farias, que é nossa colaboradora também do Departamento de Imunologia Clínica da SBI, ela está falando parabéns e obrigada pela excelente palestra e respostas. E ela quer saber, com base em todos esses estudos que vocês fizeram, qual ou quais seriam hoje o melhor ou os melhores indicadores de gravidade ou progressão da Covid-19 que tem auxiliado os médicos na tomada de decisão? Então, Existe? Dá para a gente falar num marcador sim. que vai ser chave para a tomada de decisão? Como eu falei, existe para o paciente grave, é o SOFA, tá? Ele é, assim, paciente tem determinados cutoffs de SOFA que, uma vez que atingidos, assim, precisa de muita sorte para não ter um desfecho negativo. Então, para o paciente grave, o SOFA que é utilizado, como eu falei, em sepsis. Tá? Para a evolução do paciente, é aquela história, a gente está tentando ver se tem estatística a questão da linfopenia, porque a gente viu que os caras que foram piores foram todos os fulanos que ficaram linfopênicos. Tá? Tá certo. O linfócito do fulano baixou de 500, vai dar ruim. Tá? Mas a gente ainda não conseguiu mostrar isso estatisticamente. Né? Não tem jeito, né? Gente é um inferno, porque é tão variável. Né? Varia, né? Varia. Eu tenho uma saudade da época que eu trabalhava com camundongo. É. E olha que às vezes varia também. Não, varia, mas aí Varia varia menos, né? mais é o cara que está injetando as coisas do camundongo. Exato, isso mesmo. Isso foi muito bom, esse bate-papo que foi ótimo. Olha, eu acho que pelas perguntas chegando e se deixasse a gente ia até a noite. Mas eu sei que você está cansado, a gente também, sexta-feira à tarde. Também, gente, me dá uma folga. Mas foi muito bom, eu te agradeço, né? Agradeço mais uma vez a sua presença aqui e boa Obrigado sorte no trabalho, sucesso e que consigamos aí segurar essa Covid e dar andamento aos trabalhos também de imunologia clínica aqui dentro da SBI. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Como espécie, nós já escapamos dessa. O que eu peço a Deus, para quem acredita e para quem não acredita, eu peço aos humanos mesmo, que a gente tenha aprendido as lições que a gente deveria ter aprendido. Né? Parece que não. Vamos ver. Para a próxima, porque dessa aqui a espécie escapou. Né? Um indivíduo pode não escapar, mas a espécie escapou. Obrigado, gente. Então tá bom. Tchau, Bom fim de semana para semana. todos. Bom fim de semana a todos. Obrigada, Riso. Beijo. Tchau.